Um dos vídeos que vocês mais gostam aqui do canal sou eu ensinando Braille lá atrás, lá em 2014, com aquele vídeo com a câmera horrível, a edição horrível, Vitória que não sabia falar direito. E eu sempre quis fazer um remake ou alguma coisa relacionada, né? E hoje decidi fazer um fila preferencial história sobre o Braille, né? Que é esse método de comunicação que foi o único método de leitura para pessoas cegas até pouquíssimo tempo atrás, quando ele foi desbancado pelos métodos digitais, pela revolução digital, né? E o Braille é muito usado ainda hoje, ele é muito importante, mesmo com os leitores de tela e toda essa tecnologia que a gente tem. Antes da gente começar, eu queria fazer um convite para vocês, muito especial. Esse domingo, dia 22 de novembro de 2020, às 18 horas, no meu Instagram, @filapreferencial, vai ter uma live muito especial, que eu vou ler um capítulo do meu livro. Sim, esse mesmo que vocês ficam perguntando aqui nos comentários, né? Sobre ele, se tá pronto, se eu já escrevi um livro, cadê meu livro? Ele ainda não vai ser publicado, ainda não sei o que vai ser dele, mas eu decidi fazer essa leitura pra vocês. Vai ser domingo no Instagram, se você ainda não segue, vai lá agora, digita Fila Preferencial na busca, que vai aparecer. Beleza? Eu vou ter junto comigo a Isabela Loures, que é uma dramaturga e, enfim, ela tem todo um projeto aí de leitura em voz alta e leitura para pessoas com deficiência visual, de escritora e tudo mais. E ela vai ler o capítulo, na verdade, ela que vai fazer a leitura. E aí a gente vai discutir depois e se você tiver perguntas, quiser comentar qualquer coisa, é só passar por lá, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você sabe ler Braille, se você usa o Braille no seu dia a dia, ou, enfim, se você curte essa forma de escrita. Deixa o like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação e se inscreve no canal, estamos chegando perto dos 3.000 inscritos. Então vamos lá, a história do Braille, né? Como eu disse no comecinho do vídeo, até muito pouco tempo atrás, o Braille foi o único método de leitura que existia para as pessoas cegas acessarem a palavra, né? Sem ser através da voz de outra pessoa, de uma leitura em voz alta e tudo mais. E ajuda demais no nosso cotidiano. E queria falar isso aqui no começo do vídeo, porque muita gente fala, o Braille é inútil, não serve para nada, para que aprender Braille? Eu acho muito importante o Braille, principalmente na alfabetização das pessoas com deficiência visual, das crianças com deficiência visual. Por quê? Porque você entra em contato com a palavra em si, com as letras que formam os sons que formam as palavras, sabe? Eu aqui, né, letrista, professora, não tenho como não falar sobre isso, não ressaltar essa importância. E é muito importante no aprendizado de línguas estrangeiras também, né? Para quem não consegue acessar outros métodos, né, de leitura com ampliação, é muito importante para você aprender a ortografia. Uai, em outras línguas é muito mais fácil do que você ficar lá soletrando palavra por palavra no leitor de tela e tudo mais. O que tem de ceguinho por aí que escreve com uma ortografia péssima, desculpa, gente. Pronto, falei. E que não coloca pontuação, sabe? É muito importante o Braille pra isso, porque você não ouve simplesmente a pausa da leitura da pessoa ou do leitor de tela, você sabe aonde que tá a pontuação, de fato. Ao longo dos anos, né, antes do Braille, existiram muitos métodos de leitura para pessoas com deficiência visual, mas eles não eram muito eficientes, porque eles eram praticamente baseados numa versão em relevo do alfabeto comum, do alfabeto latino. Então, por exemplo, aquelas letrinhas, numerozinhos que tem no elevador, né? Que a gente tem do lado do Braille, geralmente tem um número grande e em relevo. E era mais ou menos assim que as pessoas que não enxergavam conseguiam acessar a linguagem escrita antes do Braille. O método do Louis Braille, né, francês, que inventou o Braille, que já vou falar sobre ele mais pra frente, foi bem sucedido principalmente porque ele foi desenvolvido especialmente para ser lido com as pontas dos dedos. Não era uma versão em relevo de uma coisa que era para ser vista visualmente. Como sempre, né? Quando a gente tenta transpor o mundo visual, ocular, cêntrico, sei lá como é que se chama isso,
para as pessoas com deficiência visual, em vez de criar um método que seja simplesmente baseado nas necessidades da pessoa, não dá muito certo, né? Mas o Louis Braille não tirou o Braille simplesmente da cartola, né? Ele se baseou num sistema que se chamava escrita noturna do Charles Barbier. O Barbier era parte do exército do Napoleão, então ali no início do século XIX, né? E ele desenvolveu um método de leitura e de comunicação escrita, né, em relevo. Por quê? Porque ele percebia que muitas vezes quando os exércitos precisavam se comunicar no escuro, através de bilhetes, enfim, orientações militares aí na forma escrita, eles precisavam acender uma luz. E essa luz frequentemente denunciava a presença deles e acabava, né, enfim, prejudicando toda a estratégia da guerra. Ele viu muitos soldados morrerem simplesmente por acenderem uma luz, né, o que denunciava a posição deles. O sistema da escrita noturna do Barbier era bem parecido com o Braille, né, baseado naquela célula de, né, pontos, como se fosse uma matrizinha. Se você quer entender melhor, vê o meu vídeo do Braille, vai estar aparecendo aqui nos cards, nunca sei onde que aparece o card, ou aqui na descrição que vai deixar o link, beleza? Só que em vez de 6 pontos, eram 12, e eram 6 na vertical e 2 na horizontal. E os conjuntos de, enfim, 1 até 12 pontos formavam cada um uma letra ou um conjunto de letras, um som aí do alfabeto. O principal problema com esse sistema era que o dedo humano de uma pessoa não era capaz de sentir todos os pontos com uma impressão só, com um toque só do dedo. Pra você aprender cada letra, pra você, né, saber qual era a letra que estava ali, demorava muito tempo, não era um método prático. Mas foi esse sistema que serviu de base para que o Louis Braille, né, nosso querido, conhecido, famoso, desenvolvesse o Braille como a gente conhece hoje, né? O Braille nasceu numa cidadezinha da França chamada Convray, acho que é, em 1804. E ele ficou cego muito jovem, criança, depois de um acidente com as ferramentas de trabalho do pai dele, que trabalhava com couro. O Louis Braille, com 10 anos, foi matriculado no Instituto Nacional para os Cegos de Paris. E aos 11, ele descobriu o sistema do Charles Barbier e resolveu desenvolver, né, para que ele e os seus colegas cegos tivessem um método de leitura mais eficiente, né? E ele passou 9 anos desenvolvendo, aperfeiçoando, refinando esse sistema, até ele se tornar o Braille como a gente conhece hoje, né? Com 6 pontinhos, 3 na vertical, 2 na horizontal, e cujas combinações desses pontinhos formam as letras e os símbolos do nosso alfabeto. E como eu já disse no início do vídeo, é um sistema muito mais eficiente, porque quando você ganha prática, com uma só dedadinha ali, com só um toque do dedo, você consegue saber qual é a letra que tá ali. Inclusive, alguns métodos mais avançados de leitura Braille, que eu não cheguei nesse nível, no caso, tem símbolos para conjuntos de letras que são muito comuns dentro de uma língua, né? Então, apesar do Braille ser um método universal, né, baseado no alfabeto latino, obviamente, ele é um pouquinho diferente em cada país. Então, no Brasil, por exemplo, devem existir símbolos para o AOTIO, né? E que é um símbolo só para você não ter que usar 2 símbolos, você usar um símbolo só, o que reduz consideravelmente o tamanho dos livros em Braille, que é o principal problema, né? Que as pessoas encontram aí, porque o Braille, obviamente, é muito maior do que a letra impressa, então os livros viram uns calhamaços gigantescos e que são, né, caros, não são muito ecológicos, gastam muito papel, difíceis de armazenar, de transportar, etc. Tem todas essas outras questões. Mas inicialmente o Braille não foi muito bem aceito, né? Enfim, houve uma certa resistência aí. Mas em 1860 ele foi adotado no Missouri School for the Blind, né? E nos Estados Unidos. Foi a mesma época, mais ou menos, em que a Helen Keller estava estudando. Assista o meu outro vídeo de história aqui sobre a Helen Keller, bem legal. E aos poucos ele foi se difundindo pelo mundo, né? Mas foi só um ano depois da morte do Braille, que foi em 1863,
que a França adotou o sistema como o principal método de leitura para as pessoas com deficiência visual, só em 64, no ano seguinte da morte dele. E hoje em dia o Braille é considerado uma forma oficial, né, de linguagem escrita, né? E o principal método de leitura para pessoas cegas, até a existência dos nossos queridos leitores de tela, que aí já é uma coisa revolução digital. E mesmo hoje, o Braille está se mesclando com a tecnologia, porque hoje em dia existem as linhas Braille. Vou colocar uma fotinho aqui para vocês. É um equipamento que vai levantando as letrinhas em Braille, né? Ele tem várias células Braille, assim. E ele funciona junto com o leitor de tela. Então, tudo que o leitor de tela falaria, na verdade, aparece ali em Braille para você. É para quem tem muita prática e prefere o Braille, né? Tem essa opção aí. Eu gostaria muito de usar isso, porque, sinceramente, fone de ouvido o dia inteiro, né? É meio cansativo. Mas como eu não tenho tanta fluidez na leitura Braille, né? Uma coisa que eu não tenho, uma tecnologia que eu não tenho tanta familiaridade. Me digam aí, vocês usam Braille? No prédio de vocês tem botãozinho com Braille e o numerinho em relevo do lado? Vocês sabiam disso? Que o Braille foi inventado, na verdade, como um método de comunicação no exército? Olha aí, né? As coisas muitas vezes, né, são inventadas para uma coisa e acabam servindo para outra. Tantas vezes isso acontece na história do mundo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Toda semana tá tendo vídeo. Estamos reformulando aí o cronograma, mas continuamos uma vez por semana, sempre. E as lives lá no Instagram. Segue lá, @filapreferencial. Espero vocês no domingo para a leitura do meu livro. Vai ser bem especial para mim, tá bom? Deixem um like aqui no vídeo que me ajuda na divulgação. E é isso. Um beijo e até a próxima.